Boa noite, meus queridos, tudo bem? Eu estava gravando o vídeo numa resolução um pouco melhor, mas estava dando um delay, né? Então vamos deixar ele aqui em HD. Eu estava tentando trazer ele em Full HD, mas não funcionou bem, tá? Vamos lá. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, segundo o livro das Crônicas, essa é a palavra, tá? Capítulo 6, versículo 1, e diz assim: Disse Salomão, Deus tem dito que habitaria na profunda escuridão. Isso é uma palavra tanto quanto intrigante, né? Deus habitar na escuridão, sendo que Deus é luz e tudo. E aí eu refleti sobre isso. E Deus fala isso para Salomão assim que o templo está prestes a ser inaugurado. E esse templo, né, Davi já queria ter feito uma moradia para Deus. Como fazer uma moradia para um ser, um espírito, né? Que muitas vezes pode se revelar como fogo, como ar, como água, como uma voz. Ficamos querendo achar uma forma para Deus quando lemos que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas isso pode ter várias interpretações, porque Deus se apresenta como três: Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, e eles nos faz de forma também divididos por três, né? Somos corpo, alma e espírito. Então, talvez por isso, imagem e semelhança, talvez, não sei. É algo complexo e muito profundo. Mas o que me fez refletir sobre o caso da profunda escuridão é que o homem, quando anda sem Deus, ele anda vazio, sem propósito. E a escuridão que Deus gostaria de habitar é essa escuridão que habita dentro do homem. Fazer com que a luz resplandeça aqui dentro. E aí não adianta a gente procurar, enfim, o homem cria religiões, cria meios de se encontrar com Deus, tenta criar formas, apresenta Deus até de uma forma que em alguns casos é favorável a eles mesmos. Em várias passagens da Bíblia, desculpem o que eu vou falar, mas a Bíblia em algumas passagens apresenta um Deus genocida, né? Deus rejeita Saul por conta, não por conta disso, ele já tinha rejeitado porque Saul ofereceu um sacrifício fora de contexto, um sacrifício que ele não poderia ter oferecido segundo as regras do próprio Deus, né? Então, assim, deveria ter sido feito por um profeta, um sacerdote, e Saul vai lá, na falta deles, vai lá e oferece de qualquer maneira, e Deus não se agradou disso e rejeita Saul como rei, mas dá uma ordem para que Saul vá para a guerra, vença e mate todo mundo, mulher, criança, bicho, tudo. Pratique um genocídio, quem sabe até etnocídio junto, extinguir aquele povo. Quando Jesus vem, ele nos apresenta um Deus completamente diferente desse Deus aí, né? Então, assim, ficamos intrigados, né? Eu fiquei intrigado. E a quem nós devemos seguir? Ao Deus apresentado no Velho Testamento ou ao Deus apresentado no Novo Testamento? Talvez eu já tenha... Talvez não, eu já fiz vídeo aqui dizendo que nunca mais eu pregava sobre o Velho Testamento. Mas é necessário algumas coisas para que a gente possa entender até mesmo o que acontece no Novo. Várias referências de Jesus no Velho Testamento fazem com que a gente deva seguir algumas coisas lá. Mas aquelas regras, costumes sabe, aquilo não é para nós. Então tem gente que o cara faz uma visita em Israel, ele vai para Israel, ele volta de kippah na cabeça, volta com trancinha no cabelo e, sabe, é uma falta de sabedoria muito grande. Jesus nos aceita como gentios, ele não nos convida a ser judeus. Ele nos convida a ser seguidores dele. E ele quebrava as regras dos judeus, né? Então, assim,
Jesus não nos convida a sermos religiosos. Jesus nos convida a sermos sinceros. Então, a mensagem de hoje é: faça com que Deus brilhe dentro da escuridão que há dentro de você. Não estou falando que você está em trevas, mas quando você está sem Deus, há um vazio aqui dentro, um buraco negro que só suga. Então vamos preencher esse buraco, né, com as virtudes e as qualidades vindas através do Espírito Santo, né, que foi nos deixado aqui pelo nosso Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe. E que paremos de sermos religiosos. Porque religião tem afastar. Era uma coisa que deveria ligar as pessoas a Deus. Mas o que eu tenho percebido é que só afasta. Né? A maneira como levam, como conduzem as coisas, está cada vez mais difícil de se identificar dentro de uma religião. Pelo menos aqueles que pensam um pouquinho. Tá? Fiquem com Deus. Amanhã eu trago outro vídeo. Tento trazer num horário melhor. Eu tinha esquecido, né? Que hoje era sábado e por isso acabei só deixando para trazer o vídeo agora. Até mais.